Alô, bom dia. Estamos às 4h20, desculpa, às 5h20, gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. Hoje vamos falar sobre a queda, ou seja, o que foi que fez com que nós saíssemos do mundo de Yetzirah, o Gan Eden, o paraíso, o universo de Javé, e fôssemos jogados no mundo de Asiá. Esse é o fato que vai ser explorado neste vídeo, o que chamamos geralmente a queda. Mas vamos aproveitar para pedir que os nossos ouvintes, considerando nossas aulas como sendo dignas de remuneração, façam sua contribuição e agradecer àqueles que têm feito isto. O segundo pedido é a inscrição. Está crescendo vertiginosamente. As visualizações também. Então, feito isso, vamos começar. Não vamos mostrar muita coisa, ou pelo menos vamos partir de conceitos que vocês já conhecem. Então, o primeiro conceito é: Adam não é uma pessoa. Adam é a humanidade. Então, aqui esse quadro serviria para ilustrar. Tá vendo? Aqui está o Adam, na sua condição de Cadmon, ou seja, inocente. Por isso a Bíblia diz: estavam nus e não se envergonhavam. Então aqui nós temos uma comunidade de velhos e jovens e crianças, mulheres e homens, nuas, para significar, é uma metáfora, é uma alegoria, que essa comunidade, que a Bíblia chama de Admon, e Adão, e a Bíblia chama, e a Cabala chama de Adam Cadmon, o Adão perfeito, era inocente. Inocente, por um lado, é bom, ou seja, não tinha de que se envergonhar. Eles estavam nus e não tinham vergonha disso. Mas inocente, se formos analisar do ponto de vista da etimologia, significa não cientes, sem ciência. Então, não sabiam de nada. Ou seja, eles estavam no estado de pureza original, num estado em que não tinham conhecimento nenhum. Então, eles estavam, por um lado, num estado bom, ideal, que era o da inocência, né? Portanto, em um estado de pureza, mas, por outro lado, eles estavam esperando um conhecimento que é simbolizado neste livro por esta figura. Quer dizer, é só símbolo. Então, ele vivia neste mundo, aqui onde tem o sol, a lua e as estrelas, e estava aqui agora esperando botar a cabeça para fora para saber o que era, o que ele não conhecia. Este mundo ele conhecia, era aquele mundo onde eles estão inocentes, mas eles eram puros por serem inocentes. Como eu disse, isso é positivo, mas eram não cientes, sem ciência, sem conhecimento. Então eles precisavam de quê? De saber o que era o conhecimento, né? Então eles não sabiam que o conhecimento é sagrado. Não sabiam quem era Deus de verdade. Eles conheciam Javé, que é um Deus menor, é o demiurgo. E Javé era quem ia fazer com que ele, o Adam, aqui simbolizado por uma pessoa, mas nós já vimos que era uma comunidade, Javé, não, Adão, então era a cópia de Javé, portanto era inocente e estava à procura, à busca de conhecimento, esperando o conhecimento. Esse conhecimento teria que ser dado a ele por Reshit, não por Javé. Isso é muito importante. Então, Javé não conhecia a informação primordial, ou seja, o Adam Cadmon, do mesmo jeito que Javé, ele estava esperando, ele estava vivendo em um universo que ele conhecia e estava esperando um conhecimento que ele não conhecia. Essa figura mostra aqui como se ele já tivesse botado a cabeça para fora desse mundo e conhecesse. Na verdade, ele não tinha feito isso.
Ele estava esperando que isso acontecesse. Só que isso não podia ser feito por Javé, o demiurgo. Isso tinha que ser feito por Reshit, que está acima dele, que é o criador dele. Então, Javé não tinha nada a fazer, tinha apenas que esperar. Portanto, ele não é mau, e muito menos como um visualizador meu disse que ele era Satã. Então, né, confundiu as coisas completamente. Ou seja, a comunidade adâmica, que era cópia de Javé, era inocente, então era pura, isso é bom, mas era não ciente, não sabia o que era o sagrado. E o sagrado era El. E quem devia dizer para eles o que era El, aqui está representado por um, mas nós já vimos no outro quadro que era uma comunidade. Então, para botar a cabeça aqui para fora, se ele fizesse isso, ele passaria a conhecer o que é El. E o que é El? Javé não poderia dizer, porque Javé não conhece El. Quem conhece é Reshit, que é o criador de Javé. Então, era Reshit que teria que dizer quem era Javé. Então, ele estava num estado bom. Vamos mostrar através dessa figura. Ó, aqui significa a bondade. Quer dizer, é uma mãe que está amamentando o filho e o pai que está ajudando ela a fazer essa amamentação. E na outra página nós temos um ser humano pacífico, convivendo com todos os animais, cavalos, leões, bois, tigres. Esse era o estado do Adam Kadmon, era o estado de Javé. Então era pacífico, era puro, era bom. Mas ele estava esperando um conhecimento. E esse conhecimento é que o tornaria definitivamente bom. Não apenas parcialmente bom, mas definitivamente bom. Então, o que é que acontece? Acontece que Javé, como não tinha esse conhecimento, só lhe restava uma coisa: esperar. Esperar que esse conhecimento fosse trazido a ele por Reshit. Vocês já sabem que Reshit é o criador de Javé, Javé é o demiurgo e Javé é o criador de Adão. Na hierarquia de poderes, então, vem o universo de El, depois, que é o criador de Reshit. Então, El é o primeiro da série, é o criador incriado. Depois vem Reshit, que é o criador criado. Depois vem Javé, o demiurgo, que é criador criado, mas que não tem o conhecimento que Reshit tem, porque Reshit sabe o que é o princípio, está na Bíblia. No princípio, Elohim criou o céu e a terra. No princípio, em Reshit. Ou seja, só Reshit sabia o que era o princípio de todos os princípios. A substância principal, a prima mater, né? A substância de todas as substâncias. E Javé não podia fazer nada. Ele estava parado dentro do seu universo que se chama Olam Yetzirah, e a Bíblia chama de Gan Eden, o paraíso, um lugar maravilhoso. Não sei se eu vou conseguir aqui a figura, mas seria mais ou menos representada por uma figura que aqui nós temos. Deus permita que eu encontre, para dizer que era um estado, era um local de grande beleza, de grande harmonia. Encontrei. Assim, seria essa cidade: paz, luz, harmonia, equilíbrio, proporção. Então era esse o Gan Eden, o jardim do Éden. Era aí que o Adam Kadmon estava. Era aí que Javé tinha criado. E a Javé tinha criado com o poder de Reshit. Então voltemos. Então Elohim ou El cria Reshit. Reshit sabe quem é El ou Elohim. Mas Reshit tem que passar esse conhecimento para Javé. Ele cria Javé e não basta criar. Ele tem que passar esse conhecimento do que é El. Mas Javé já sabe que é equilíbrio, harmonia, perfeição.
né? Então já sabe disso, e que é inocente, e que é puro. Então, mas ele não sabia mais nada, ele tinha que saber. Então havia uma informação, essa é a palavra, que Javé não tinha. Essa informação está aqui escrita em hebraico, que eu já mostrei para vocês dezenas de vezes. Essa informação é escrita em hebraico com essa frase: Eie, Asher, Eie. Ou seja, eu sou o ser. Enquanto que Javé era Eie, Asher, Ivé. Eu sou o sendo. Qual é a diferença entre eu sou o ser, que era a informação que Javé esperava, do eu sou o sendo? Eu sou o sendo quer dizer, eu sou aquele que se torna, eu me torno, eu me transformo, né? Eu sou o devir, eu sou o vir a ser. Enquanto que aqui eu sou o ser imutável e absoluto. Então, sou bom, sou poderoso, sou a estabilidade, sou a suma perfeição. Essa informação era que Javé esperava. Deixar de ser o sendo, aquele que se torna, aquele que vai ser exatamente o ser. O sendo vai se transformar no ser. Era essa a ótima notícia que Javé esperava, e ele desconfiava disso. Enquanto que o Adam Cadmon, chamado na Bíblia de Adão, não tinha a menor ideia. E não tinha a menor ideia porque Javé não tinha essa informação com precisão. Ele tinha uma noção vaga, mas quem podia passar essa informação para ele era Reshit, que é o princípio de todos os princípios, a substância de todas as substâncias, criada por El, e sabia que El era isso, o ser dos seres, o ser absoluto. Entenderam bem? Então, no mundo do absoluto, reina Eie, Asher, Eie, né? Eimiton, eu sou o ser. E no universo de Reshit, reina Reshit, que é a cópia disto aqui. É a cópia, é a imagem perfeita de Eie e o espelho da sua substância. Portanto, conhece. E Javé é o sendo, Eie, Axé, Ivé. Olha a diferença entre Asher, Eie, Asher, eu sou o ser, e Eie, Axé, Ivé, eu sou o sendo. Porque o sendo se transforma. E ao se transformar, ele pode se transformar numa coisa boa ou numa coisa má. Então, ele é o devir. E o Adam, chamado Adão na Bíblia, que na Cabala chama-se de Adão protoplasta, então ele tinha várias possibilidades. Como ele era o sendo, então esse sendo poderia se tornar uma coisa boa ou uma coisa não boa. Por exemplo, vamos usar aqui, vamos mostrar primeiro em uma figura. Ele tinha várias possibilidades. Nós dissemos, ele esperava o quê? Ele esperava o conhecimento. Ele esperava a iluminação, o conhecimento. Tanto Javé quanto Adam Cadmon, eles dois eram iguais. A diferença é que Javé, tendo sido criado por Eie, ele tinha uma noção vaga de quem era Elohim. E o Adam Cadmon não tinha noção nenhuma, era completamente sem ciência, senciente, inocente, não ciente. Então, o que eles queriam? Eles estavam esperando o conhecimento. E esse conhecimento era o quê? Era deixar, vamos dizer, não ser, é difícil dizer, transformar-se de sendo para ser. Porque sendo, eu teria várias possibilidades. Vou mostrar aqui numa figura para vocês. Olha só. O sendo poderia seguir, aqui numa figura geométrica, poderia seguir esta linha que entorta, portanto está errada, esta linha que se interrompe aqui e depois continua aqui, há uma interrupção, portanto está errada. Poderia ser isto aqui,
que se interrompe aqui, fica pontilhado e continua lá, e nesse pontilhado ela desaparece, mas na verdade ela tinha que ser esta aqui, uma continuidade. Este era o certo. Então, o sendo, eie, tinha que se tornar o ser, através desse processo, reto, direto, sem possibilidades. Havia 4 possibilidades. E essas 4 possibilidades só tinha uma que era correta. E aí, eie, que é quem tem essa informação, só dará quando quiser. Ele tem poder e só ele conhece Elohim. Então, Javé não tem outra coisa a fazer senão esperar. E o Adam Kadmon, junto com ele, espera. Enquanto espera, então tinha 4 possibilidades, ele tinha que fazer esta reta, mas ele tinha a possibilidade desta, que se some aqui, desaparece, se nulifica, aqui que se interrompe e recomeça, e aqui que se entorta. Essas possibilidades não podiam acontecer, porque se acontecessem, ele não continuaria sendo bom, não se tornaria o ser, ele se tornaria o não ser. Então, vejam bem, para Javé só havia uma possibilidade: esperar. E, portanto, o Adam Kadmon, que era bom, inocente e puro, não tinha ciência nenhuma, estava esperando essa informação, que nós chamamos conhecimento. Essa informação era a diferença entre o ser e o sendo. Tanto Javé quanto Adam eram o sendo, e eles teriam que se tornar o ser. Mas havia 4 vias, e entre essas 4 vias havia possibilidades de erro. E Javé era paciente e proibiu a Adão fazer qualquer tentativa. Olha, você está proibido de fazer qualquer tentativa para conhecer o que é o ser. Você é o sendo, como eu, você é a minha cópia. Eu sou o sendo Ivé, e você é o sendo Adam Kadmon, que é minha cópia, meu clone. Mas nós temos que esperar que ele se digne, ele que conhece Elohim, que foi o criador dele, passar para nós a informação. Quem é Elohim? Essa informação nós sabemos agora de antemão que é: eu sou o ser. Era essa a informação. E então Ivé, que era o sendo, se tornaria Eie, que é o ser. Pronto. Era só isso. Simples demais. Só que dependia da vontade de Erechite. Javé não tinha esse poder, não tinha esse conhecimento. Só restava esperar. Enquanto esperavam, o mito diz que Samael, ou Lilith, demônios, ou seja, seres monstruosos, que na Bíblia está escrito Tohu Bohu, mas Tohu Bohu está na Bíblia, mas é uma maneira deturpada. Na verdade, Tohu é a deturpação de Terhom, e Terhom é a degeneração de Terremot, ou Tiamat, portanto um dragão. Aí a Bíblia fez uma degeneração para que os judeus não percebessem que Tohu era Tiamat, ou seja, transformaram uma coisa má de qualquer maneira. Tohu e Terhom são maus. Tohu está escrito desolação e caos. E Bohu é Berremote, o esposo de Tohu. Então, marido e mulher, Tohu e Bohu, são Terhom e Berhom, ou seja, Tiamat e Berromot. Berromot aparece no livro de Jó com o nome de Leviatã. Então, o que é que o autor bíblico fez? Ele pegou os monstros, ou seja, os deuses draconianos da Suméria, da Acádia e da Caldeia, que eram falsos deuses, porque não eram o Deus verdadeiro, não eram o ser. E aí, para esconder isso dos judeus, ele
fez uma adulteração dos nomes originais. O que era Terremoth, Tiamat, ele colocou Tohu. E o que era Behemoth, que era Apsu, o caos, ele colocou Bohu. Assim, ele escondia, digamos assim, os falsos deuses através de duas palavras que eram dois substantivos abstratos: solidão e caos, vazio e vácuo. Então, transformava dois deuses em dois substantivos abstratos. Esse foi o artifício que o autor bíblico usou para esconder o politeísmo e dar aos deuses falsos, politeístas, que não eram deuses, eram demônios, os deuses draconianos são demônios. Então, para esconder isso, ele transformou esses demônios em dois substantivos abstratos: Tohu, Bohu, solidão e caos. Então, vamos agora mostrar a vocês uma figura que talvez ilustre bem isso. Então, nós vamos aqui mostrar a vocês o que seriam esses deuses draconianos. Aqui é uma interpretação apenas, né? Nós estamos mostrando a alegoria. Então, seria o seguinte, olha só. Era uma escolha entre... Aqui está uma imagem de Terrom, que na Bíblia é Terremoth ou Tiamat, um dragão. E aqui está uma imagem de Krishna e a sua esposa. Então, um casal amoroso, portanto, amor, bondade, afeição. Está vendo aqui nós temos o rosto de uma mulher, eu não me lembro agora o nome, é Shiva, não é Shiva, não. Shiva tem como esposa Shakti, aqui é Krishna e Parvati, veio agora. Então aqui é Krishna, o azul, Krishna quer dizer o azul, e aqui é Parvati, a sua esposa, num abraço amoroso. Então eles deviam se tornar isto, amor, porque o ser é substancialmente amor. Mas eles podiam se tornar isto, ou seja, um deus draconiano, destrutivo. Olha a boca dele, os dentes, as garras. Então vamos mostrar mais exemplos de Terrom e Behrom. Esse livro está cheio deles, então eu vou tentar encontrar aqui mais. Ele poderia se tornarem, portanto, estou falando de Javé e do Adão Kadmon, tá vendo? Shiva, agora é Shiva. Ali era Krishna, com Parvati. Aqui é Krishna e nos pés dele Shakti. É Shiva e Shakti, o Deus que dança e a sua esposa, criando a vida, criando o amor, criando a beleza, o equilíbrio, a harmonia. Mas ao invés disto, ele poderia se tornar isto aqui, que é Kali, a deusa da morte, dançando sobre os cadáveres. Ó. Isto ou isto. Então, o que Javé tinha que fazer era esperar e proibir, essa é a palavra, que o Adão Kadmon, se degenerasse, não deixando de ser Shiva, ou seja, o dançarino que cria a vida, a harmonia, o equilíbrio, o amor, a perfeição, para se tornar Kali, a criadora da morte, da destruição. Então, Javé estava fazendo o seu dever. Espere, foi o que ele falou. Vai chegar um momento, a informação chegará no momento certo. Só que Adão não esperou. Não esperou por quê? Não esperou porque Lilith disse a ele que ele não tinha motivo nenhum para esperar. Conversou com ele, eles tinham acesso a duas árvores, diz o texto bíblico. É figurativo, mas vai ser fácil de entender. Uma árvore que dava a eles a vida eterna, chamada árvore da vida. E uma árvore que dava a eles um conhecimento, que é o que Javé queria,
que está simbolizado aqui pela geometria sagrada. Ó, como fazer as coisas com harmonia, proporção e equilíbrio. Tá vendo? Ó? Todas as figuras estão medidas matematicamente a partir dessa figura. Então, a partir desta figura da geometria sagrada, então eles deveriam tornar-se harmonia, equilíbrio e proporção. Mas para isso precisava de uma informação. Eles tinham 4 possibilidades, mas eles tinham que apenas se tornar somente essa possibilidade. Ordem, harmonia e perfeição, baseado nessa voluta, que é uma das figuras sagradas. Acho que é o número Fibonacci, né? É o código Fibonacci, é uma das figuras sagradas. Então, a geometria sagrada. Então, o que é que Javé estava fazendo? Proibiu Adão, o Adam Kadmon, de fazer qualquer experiência em sentido de conhecimento. Só que os deuses draconianos, uns dizem que foi Lilith, outros dizem que foi Samael, não importa. O que aconteceu é que tirou ele, os deuses draconianos, tirou eles dois desse estado de beleza, que está aqui, ó, homem e mulher. Deus os criou, e criou macho e fêmea, e os abençoou. Então aqui estão eles criados no estado original, lindos, belos, harmoniosos, proporcionados. Então os deuses draconianos não queriam isso, tiveram inveja dele. Não é Javé, viu, meu amigo, que disse para mim que Javé tem inveja. Javé tinha inveja de Adão. Não tinha, porque tudo que aconteceria com um aconteceria com o outro. Então, se Adão se tornasse mal, Javé se tornaria mal. Se Adão se tornasse bom, Javé se tornaria bom. Logo, Javé queria que Adão se tornasse bom. E aí disse a ele que ele espera o momento certo. No momento certo, então, fica você num estado de paz, representado aqui por Buda, esperando. Essa era a ordem de Javé. Ao invés de ficar nesse estado esperando, então Adam Kadmon, então não ficou nesse estado. Ele decidiu se movimentar. E se movimentou em que direção? Na direção da morte. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui está mostrando os anjos, aqui está mostrando a morte, e aqui está mostrando o futuro mundo de Asiá. Ou seja, ele saiu do mundo de Yetzirah, que era ordem, harmonia, equilíbrio e perfeição, que era o culto da vida, e foi para o que esse quadro simboliza. Criou o mundo da morte. Ao redor dele está o mundo de Yetzirah, de Javé. Mas Javé criou um outro mundo dentro do seu, que era pura luz, que é um mundo escuro, onde reina a morte. Os anjos tiveram pena dele, mas não tiveram outro jeito senão expulsá-lo desse círculo de luz, que é o Olam Yetzirah, e colocá-lo dentro do Olam Asiá. Essa foi a penalidade imposta. Então foi uma decisão livre, né? O Adam Kadmon, então poderia ter se tornado Krishna e Parvati, portanto, um casal amoroso. Ó, você vê uma mulher e um homem, Krishna é o azul, Parvati é a esposa dele, e poderia se tornar um deus draconiano. O que Javé queria é que ele se tornasse não um deus draconiano, mas Shiva e Parvati. E ele não esperou. Então, Lilith, ou Samael, ou qualquer outro demônio draconiano, então convenceram-no de que, ao invés de dançar a dança da vida, simbolizada aqui por Shiva, ele dançou a dança da morte, ou seja, a dança de Kali. Isso é dito simbolicamente no Gênesis 2, quando diz que ele comeu do fruto proibido. Era proibido. Então, ele tinha 4 possibilidades. 3 eram proibidas e 1 era permitida. Então, um deus draconiano, não sabemos exatamente qual era, fez ele sair
desse estado de bondade, onde ele queria, então, dar a vida, né? A harmonia, aqui tem uma família em que o pai faz tudo para a criancinha se alimentar nos peitos da mãe. Aqui nós temos outra figura semelhante, em que um ser que está no paraíso edênico está de mãos postas orando, é uma metáfora, em harmonia com toda a natureza, então ordem, harmonia, equilíbrio e perfeição, e então o que é que acontece? Então Adam Kadmon decide obedecer à voz de Lilith, o deus draconiano. E ao fazer isso, então transforma a luz em sombra, transforma a vida em morte. Perde a possibilidade de ser construído em ordem, harmonia e perfeição, segundo as medidas da geometria sagrada, e vai ser construído como uma teratologia, ou seja, a cópia de um daqueles monstros. Perde essa forma bela na qual ele tinha sido criado originariamente, homem e mulher, macho e fêmea, Ish e Isha. Ele perde e ele se transforma no monstro que nós somos hoje. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então, perde o estado de inocência, que significa, por um lado, bom, puro, mas ele tinha que ter ciência. Só que essa ciência tinha que ser: como é que eu vou deixar que eu vou me tornar o ser e deixar de ser o sendo? Há 4 vias. E aí ele escolhe a via errada. E ao escolher a via errada, ele então perde essa dignidade. Aqui está uma figura que simboliza ele. Então não é muito clara a figura porque está sombria, mas mostra ele com toda a sua beleza, um corpo humano. E aqui está eles expulsos do paraíso. Portanto, ao tomar a decisão errada, ou seja, ao receber a informação errada, antes de saber quem é Elohim, que só poderia ser através de Reshit, Javé não tinha essa informação, não podia, portanto, dar essa informação. Não é porque ele não queria, não é porque ele não tinha inveja, não é porque ele era mau, não é porque ele era Satanás. Tudo isso que me perguntaram vocês aí, meus alunos, está errado. Vocês leram isso, Deus sabe onde, mas não tem nada a ver. Javé era o clone de Adão e Adão era o clone de Javé, os dois eram iguais. E o que acontecesse com um aconteceria com o outro. Então, aqui está tanto uma figura que simbolizaria Javé, quanto uma figura que simbolizaria o Adam Kadmon. E para onde um fosse, o outro iria. Mas acontece que Javé tinha mais poder, não foi. Permaneceu, como eu mostrei a vocês, na esfera de luz e expulsou Adam Kadmon, aqui como homem e mulher, do Gan Eden, do Jardim do Éden. E aí nós viemos para o nosso mundo de Asiá. Então, a lei dos 3 estágios foi mudada. O 4º estágio, que devia ser um estágio de beleza, onde a Javé, unidos a Adão, e Adão unido a Eva, criariam, como aqui está, tá vendo? Ó? Aqui está Deus, né? Então esse Deus aqui é Javé, usando os anjos para criar um universo belo, que completaria o Gan Eden, tornaria o Gan Eden tão belo como jamais se imaginaria. Então ele completaria isso. O que é que ele fez? Ele destruiu. Ele criou um mundo de morte, um mundo de desarmonia, e aí, pronto. Esse é o mistério decodificado. Aí está o que significa Gênesis 2, aí está qual foi o erro, ou seja, a gestação do ovo cósmico que deveria transformar, então, o Adam Kadmon em um ser, um bebezinho que nasceria perfeito, com todos os membros no lugar. Então deu uma coisa, uma teratologia. Aqui está uma coisa caótica, ó. Tá vendo? Esse ovo não tem nada dentro, é caótico, é uma confusão. Enquanto que esse aqui tem um bebezinho. Então Adão tinha 4 possibilidades, e das 4, ele, em vez de escolher esta,
que era correta, a forma, a harmonia, o equilíbrio, a perfeição. Ele escolhe esta, a deformação, a teratologia, a monstruosidade, tornando assim como nós um deus draconiano, que é o que nós somos. Imagem dos deuses draconianos, e Javé agora está fazendo todo o esforço possível para que nós voltemos para o estado original. Então, olha que coisa desgraçada nós nos tornamos. Olha, era isso que Javé não queria. Está aqui Torru e Borru, ou Terrom e Berrom. Olha que bichos feios. Os deuses draconianos estão aqui representados como Torru, ou Terrom, ou Tiamat, e Borru. Caos, vazio, destruição. Foi nisso que nós nos tornamos, graças à sugestão desses deuses que tomaram uma forma falsa. Javé fez tudo para evitar. Criou uma proibição, criou uma lei, mas Adão transgrediu essa lei. E ao transgredir essa lei, está aqui outra Leviatã, que é outro monstro. Olha que coisa horrível, olha. Tem uma cara de boi misturado com porco, com não sei o quê. Então, esses são os demônios, os deuses draconianos, no qual nós nos tornamos. Então, por fora, continuamos com a forma do Adão, mas deixamos de ser por dentro. A nossa mente é cheia de lixo. Então, nós deixamos de ser o Adão Cadmon, o Adão perfeito, inocente, e nos tornamos o Adão Belial. Ou seja, na expectativa de conhecer, aqui nós temos uma figura que é Eros e Psique. Então, Eros significaria o Adão Cadmon e Javé, querendo conhecer, Psique, querendo conhecer Eros, que era o amor. Então, Adão está aqui e querendo que conheça, ter o conhecimento do que é Eros, o amor. É um quadro belíssimo grego que mostra que era isso que Javé esperava, era isso que Adão esperava. Acontece que Adão não esperou. E ao não esperar, em vez de ver a beleza de Eros, que está aqui deitado nessa cama lindíssimo, então Psique, o conhecimento do Adão, então se tornou aqueles deuses draconianos horrorosos e feios. Portanto, o conhecimento dele, então, não foi de uma forma perfeita. Ele deveria fazer formas perfeitas no seu universo. E ele fez um universo deformado, que é o que nós estamos vendo aqui. Às vezes, por fora, até formas perfeitas, mas por dentro, criaturas, nós somos assim por dentro, ó, monstruosos, violentos, estupradores, assassinos. É isso que está dentro da nossa mente. Essa foi a transformação. Então, o Cadmon se tornou Belial, Shiva se tornou Kali, e aí é isso que conta o Gênesis 2. Está dito aí, Adão não tinha inveja de Javé, Javé não era Satanás. A última pergunta que recebi foi essa. Então, está tudo errado, você leu, amigo, você leu literatura completamente errada. Por isso eu disse a você, escreva para mim, você mandou um e-mail, eu vou te mandar essa história contada certinha. Esta é a verdade, tá? Então, Javé, o sendo, Ivé, então se separou e expulsou o Adão Cadmon, que se tornou Belial. A figura da expulsão eu já mostrei a vocês, é muito claro, não sei se eu vou encontrar de novo aqui, mas eles são expulsos, ou seja, são jogados fora do paraíso ou do Gan Eden e perdem o estado original de inocência, simbolizado pela nudez, e passam a ter um estado de ciência, mas uma ciência que é perversão, uma ciência que vai nos levar a quê? A um mundo, como eu ouvi a notícia ontem, que é caótico. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó? É esse o mundo que nós criamos. Esse é o mundo de Asiá. Caos. Um mundo caótico, onde todas as substâncias estão em estado de caos, solidão, trevas.
caos, desordem. Foi esse o mundo de Asiá que nós criamos. É nele que nós estamos presos. Então Javé, como castigo, nos aprisionou nele, usou o seu poder para não vir com ele para nós, conosco, mas Javé tenta nos ajudar. Então é o contrário. Javé está tentando nos ajudar e conta com a ajuda de um ser todo-poderoso, que é Jesus. E então, isso é simbolizado na alquimia por esse semicírculo aqui, que é o Espírito Santo, o Fiat Lux, faça-se a luz. Então era isto que Reshit deveria dizer, Fiat Lux, faça-se a luz. E do mesmo jeito que Javé foi criado com essa ordem, então a ordem se implantaria no mundo de Asiá. Do mesmo jeito que o mundo de Yetzirah era luz, o mundo de Asiá seria luz. Acontece que nós terminamos sendo essas coisas horrorosas que estão aqui, que é o nosso psiquismo, ou seja, o nosso ser interno. É isso que aconteceu. Assim nós estamos nesse mundo de fome, peste e guerra. Está explicado? Espero que vocês tenham entendido. Decodifiquei agora como é que o Adão Cadmon se tornou no Adão Belial. Está decodificado agora a queda. É isso aí. E nós estamos então num mundo que é de destruição, portanto dançando a dança de Kali, em vez de dançar a dança de Shiva. Num mundo onde há desordem, caos e desolação. Tohu Bohu, os dois dragões que são responsáveis por toda essa miséria. É isto aí. Se vocês entenderam, então eu fiz a explicação correta do que é Tohu Bohu. A degeneração de Terremote, que é Tiamat, e Behemoth, que é Leviatã, no livro de Jó. Eu espero ter conseguido a explicação correta e até o próximo vídeo que eu vou em frente.